Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ediel Siqueira e estamos começando mais um Farol Expresso, onde a gente chama sempre um amigo, uma amiga nossa aqui da comunidade para falar um pouco sobre a mensagem do domingo anterior. E a gente está seguindo com a série Nossa Cidade, vamos falar sobre o segundo episódio e estamos com um convidado que já está virando sócio, assim como Eliel, que é Evaldo. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Ediel? Então, obrigado aí pelo convite. E tamo junto. Show de bola. A gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade, mas antes eu queria só passar um recado para vocês. Se você tem o desejo de conhecer um pouquinho, você está assistindo agora, surgiu aí no teu feed o Farol Expresso. Nós somos uma igreja localizada em Olinda e em Igaraçu. Se você quer conhecer um pouquinho sobre a nossa comunidade aqui na região metropolitana do Recife, segue lá no Instagram, o Farol Igreja ou o Farol Igaraçu e troca uma ideia. Se você já está caminhando com a nossa comunidade, já entende que você quer se tornar membro da nossa comunidade, ou então entende que é o momento de você se batizar, a oportunidade é fazer o curso do Start. Essa plataforma é a plataforma inicial para quem quer conhecer qual é a nossa visão como igreja, o que nós pretendemos ser, como que nós temos, como que é que o Evangelho e de que maneira a gente anuncia Jesus através do nosso serviço dentro dessa comunidade de fé. Então, fala lá com a gente, manda um direct e a gente vai atender você com todo carinho, beleza? Evaldo, acho que é melhor tu se apresentar, porque às vezes a pessoa viu no meio do caminho, né? É verdade. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de que hora você está assistindo. Mas meu nome é Evaldo, sou daqui de Olinda, sou membro da... Teu nome é Valdo ou Evaldo? Então, isso é bronca, principalmente quando eu vou numa loja, numa padaria. Evaldo ou Evaldo? Meu nome é Evaldo, então acho que agora deu para entender. Ok. Eu moro aqui em Olinda, sou membro do Farol desde o início de 2020. Massa. Chegou aqui no período difícil da pandemia, né, cara? Foi um pouco antes. Foi um pouquinho antes, né? E eu já visitava desde 2019. Verdade. Gente, a gente tá aqui falando um pouquinho sobre a nossa cidade, é o nome dessa série do mês de agosto, onde a gente discute a questão da missão da igreja, como que a igreja tem entendido esse chamado de Jesus, e a gente usou como alusão alguns símbolos da cidade de Olinda principalmente, mas símbolos que se aplicam à realidade de toda a cidade, né, espalhado no mundo. Então a gente falou sobre o farol, a gente usou a alusão do farol, ser aquele grupo que anuncia o evangelho, que é luz na cidade, que tem sensibilidade com o próximo, né? E agora a gente vai usar como exemplo a Casa da Responsabilidade. A gente vai usar o exemplo das casinhas ali do sítio histórico de Olinda. Para quem não conhece, eu convido que você olhe ali no Google, bote assim, sítio histórico de Olinda, é lindo. Incrível. Então venham conhecer também, porque a gente é privilegiado. Eu posso dizer uma coisa para vocês, somos privilegiados de estar numa cidade linda como essa. E a gente usa como base, né, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, mas eu queria perguntar para você, cara, assim, o que te chamou logo a atenção de cara nesse bate-papo? Então, pelo nome já nos leva a refletir, né? Casa de responsabilidade. Quando a gente fala de casa e vai buscar um texto bíblico, eu sempre lembro da casa construída sob a rocha e sob a areia, né? E aí sob a rocha nos dá a base, a sustentação para que seja uma casa realmente bem edificada e que a partir disso ela produza frutos. Produzindo frutos através do conhecimento da sua função, do seu papel e, portanto, das suas responsabilidades. Isso foi a impressão de imediato, né? E aí, com a pregação do pastor, a gente foi entendendo e com base no texto em Atos, a gente foi vendo como uma igreja saudável, ela é luz nesse mundo. E aí a gente pode conversar sobre isso. Verdade. Gente, vamos dar uma olhadinha no texto. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Se você não tem tanta familiaridade, esse espaço aqui não é espaço para quem é gênio, não, é espaço para quem tem coração de carne. Então é a oportunidade que a gente pode se abrir, conversar sobre nossas impressões, tá certo? Quero convidar você para que você possa abrir o livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Antes de ler isso aqui, eu quero convidar você para que você, antes de ver, se você ainda não viu a mensagem referente a esse vídeo,
que é a mensagem que leva o mesmo título, né? A nossa cidade, casa da responsabilidade. Eu convido que você assista primeiro a mensagem para depois você se aprofundar nesse bate-papo, que talvez você não consiga pegar algumas coisas no ar, tá bom? Então, capítulo 2 de Atos, versículo 42 a 47, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu acho, particularmente, esse é um dos primeiros textos que eu me lembro, me entendo por gente, que eu decorei o que rolava nisso, sabe? E é muito importante quando a gente fala de um texto desse. Ela traz contribuições profundas para os dias atuais. Quanto tempo foi escrito o relato e como traz contribuições, né? E eu queria assim saber de você, cara, como é que você tem entendido isso na sua vida? Como é que na sua vida pessoal e na sua vida dentro da comunidade de fé, essa mensagem que o livro de Atos tem falado? Então, cara, para além da gente falar o que a gente acha sobre os textos e tal, né? Sobre a gente tentar exercitar um pouquinho de teologia que a gente acha que sabe. Pois é. Eu acho muito importante a gente compartilhar, né, com a igreja um pouco das nossas vivências pessoais. E assim, quando eu me converti em 2006, foi num acampamento da igreja anglicana lá em Aguazinha. Meu tio morava lá. E aí eu fui me converti. E aí, assim que eu entrei, me tornei membro da comunidade, foi uma experiência nova, porque assim, eu visitava a igreja, ia para a igreja católica no meu bairro, já ia para a presbiteriana, mas nunca fui um membro, nunca vivenciei o dia a dia de uma comunidade de fé. E aí a minha primeira experiência foi em Água Viva. E era uma igreja fincada, ela estava lá dentro da comunidade, uma comunidade pobre, onde era o lixão de Aguazinha. E aí a gente vivenciava muito isso, de ser uma igreja em que a comunidade estava ali, onde se repartia o pão, onde as pessoas comungavam juntos, onde a igreja era para além dos muros. Então eu fui abençoado realmente de ter os meus primeiros passos na fé, num ambiente assim, tinha todos os seus defeitos. Eu lembro do pastor Anderson falando no culto que a gente bate na igreja de Atos, a gente quer ser a igreja de Atos, mas a gente sai lá na igreja de Coríntios. Mas cara, porque se você vê, e aí Deus é muito bom, porque ele deixa o padrão. Na igreja de Atos, ele deixa o padrão através da Bíblia, né? Então, e que bom. Se ele deixando o padrão, a gente às vezes vê o que vê, que entristece o nosso coração, imagine se ele não deixasse o padrão. Então, assim, eu tive a bênção de passar 11 anos numa comunidade que ao menos tinha como alvo a vivência que a igreja de Atos tinha, que esse texto mostra, com todos os defeitos, com todas as falhas, mas assim, me deu gosto e construiu minha identidade na fé de que eu preciso estar numa comunidade assim. Eu aprendi desse jeito. E aí, quando eu saí, tive a minha primeira experiência numa comunidade que não tem esse entendimento, que ela é para si, ela fica restrita às suas quatro paredes, eu tenho dificuldade. E aí é uma experiência pessoal. Mas aí eu acho que Jesus, que o nosso Deus nos chama para fora, para viver em comunidade, para servir em comunidade, para nos ajudarmos, para a gente testemunhar no templo, porque não é o espaço físico, todo mundo sabe, mas a gente precisa ter um ambiente em que a comunidade é a comunidade e, para além disso, a gente servir o nosso redor, para a gente ir no templo, mas para a gente estar servindo ao próximo. E o interessante é que
é nosso Deus que vai acrescentando. Uhum. Qual que você acha, assim, por exemplo, que é o maior... Você usou exemplos práticos da tua vida, da tua experiência em comunidade, que se aproximam da perspectiva que é falada aqui no livro de Atos. Mas para você, nos dias de hoje, quais são os desafios que fazem uma comunidade de fé se distanciar dessa realidade do livro de Atos? Assim, eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum... não tive nenhuma experiência como um líder de uma comunidade de fé. Uhum. Mas do pouco de vivência que eu tenho, eu acredito que se perder na agenda religiosa de cuidar de si mesmo, de ter seus eventos, de acabar se atropelando nisso e aí viver para si mesmo. E aí seria o tipo assim, uma igreja voltada para eventos que alimentam os gostos eu não dos sou membros da contra igreja. evento, mas que você se enche de eventos, se enche de agenda própria, que aí sem perceber você se perde nisso e esquece que nós somos chamados para fora, né? Nós somos chamados para proclamar o evangelho e para servir ao nosso próximo. Isso tem muito a ver até do que a gente, por exemplo, busca ser como igreja. É uma coisa que muita gente às vezes estranha quando chega aqui na comunidade e pergunta assim, quais são as atividades na semana? A gente não é contra ter atividades na semana, até porque a gente está gravando, uma atividade da semana é essa aqui, a gente grava no meio da semana. Desculpa até te interromper, mas é difícil também porque a gente precisa cuidar uns dos outros como igreja, mas somos chamados também para agir lá fora. Aí a gente tem que ter esse balanço, né? Para não ser só ativista lá fora. E que é difícil. Mas que precisamos cuidar do... Eu acho que também o que é difícil, mano, sabe o que é? É porque a igreja é um negócio tão massa que a tendência é a gente ficar aqui. Porque é massa. Porque a gente gosta, não é porque é junto. Ruim, não é que a igreja dá a lavagem cerebral na sua cabeça, você só quer estar aqui. Não é isso, é porque o ambiente é massa. Mas às vezes a gente acha o ambiente tão massa que a gente se perde e não quer. É isso. Por exemplo, a gente eu venho pra cá pra ficar no bastidor aqui, pra ficar brincando, tirando onda, porque eu gosto de estar na resenha. Pois é. A gente gosta. Pois é, pra quem não sabe, Evaldo tá em quase toda a gravação aqui, aperreando, tirando aqui o juízo da gente. Mas, por exemplo, uma coisa assim, que eu estava falando da questão da igreja, é que, por exemplo, a gente tem uma proposta, e a gente não quer, né, contra a igreja que não age assim, tá? Pelo amor de Deus, de não fazer uma agenda muito cheia para a membresia. Então a gente tem os conexões, são os pequenos grupos, e o culto à noite, e o culto do domingo, ok. Porventura, às vezes tem uns eventos, como a gente vai ter no evento aí, teve o Inculta, vai ter o Inspire e tal, mas e para quem está fazendo o Start, tem lá na quinta-feira à noite a aula do Start, que são 4 encontros, né? Mas por que a gente não faz isso? Porque a intenção é essa, a gente cria uma agenda menor para que as pessoas se relacionem, aproveitem as oportunidades, assumam a responsabilidade de anunciar esse Cristo, sabe? Anunciar esse Cristo. E eu acho que um problema, isso é desafiador para os dias de hoje, porque a gente tem uma dificuldade hoje de ter relacionamento profundo com as pessoas. Eu acho que essa é uma dificuldade. De mostrar as nossas vulnerabilidades. Pois é, a gente muitas vezes não faz isso para não mostrar. Então, se eu não me aproximo, não vou me aproximar muito de Evaldo, porque Evaldo tem esse perfil assim, vai ser mais fácil para ele ver os meus defeitos, né? E às vezes Evaldo também pode ter, você pode ter às vezes isso aí em relação a mim. Não estou falando que é um fato, estou dando um exemplo. Mas não, mentira. Mas a gente. mas, entendeu? A gente tem isso. A gente percebe isso, entendeu? A gente já percebeu com pessoas vindo cheias de reserva aqui na igreja e a gente entende. Porque às vezes as pessoas se machucaram em outros ambientes, não só de igreja, ambiente familiar, ambiente de trabalho. Levou uma lapada, uma punhalada nas costas, aí vem pra cá. Até que a pessoa se desarme, velho, é tempo. É tempo. Entendeu? E esse lance da responsabilidade, quando você assume a sua responsabilidade dentro da sua comunidade de fé, você ao mesmo tempo que está sendo tratado por Deus através da sua vida, você trata o outro. Né? Então isso é uma coisa que a gente
tem que observar isso, né? Eu te interrompi? Não, eu concordo. Mas é isso aí. Eu acho que também tem uma coisa, cara. A gente percebe que a vida da igreja de Jesus, que o exemplo está em Atos, é uma vida coletiva, né? Percebesse isso? É Totalmente eu fui aprendendo isso com a caminhada, ouvindo assim, eu aprendi de alguns líderes, né? Tive a bênção de conviver, da pastora Siméia, que já teve no Cuscuzcast contigo. Uhum. Ela sempre dizia assim, que o reino de Deus é construído a muitas mãos. Aí isso fica na cabeça. Mas é uma coisa coletiva. Aí diz Marco, eu não sei de quem é a frase, e nem lembro uma frase decorada, mas já ouvi dizer Marcos lá de Coqueiral, já vi o Ed falando que... Deve ser de Spurgeon ou de C.S. Lewis. Deve ser Spurgeon. Que a galera bota qualquer frase assim, tipo... Vini... O Palmeiras é campeão mundial. Charles Spurgeon. Acho que é de Vini, daqui da igreja. Pois é, deve ser. Palmeiras é campeão mundial. Abraço, Fábio. Palmeiras tem mundial, Fábio. Eles falando nesse sentido que... Inclusive sobre a salvação, que ela é pessoal, mas ela jamais é individual. Porque o plano de Deus é de restaurar tudo, né? E aí Anderson fala muito, que é a nossa relação pessoal com Deus, nossa relação com os nossos irmãos, a relação da comunidade e inclusive a relação da gente com esse mundo, o mundo material mesmo, o planeta, e aí a questão da gente cuidar do mundo também é um chamado de Deus para as nossas vidas. Sim, sem dúvida. E aí é uma coisa holística mesmo. Isso, ó, o valor nesse lance de holístico é muito interessante. Consumado é sobre isso. Né? Velho, você falou esse negócio do holístico, cara. Porque é o seguinte, aí a gente pode dizer, mas era um grupo, qualquer grupo dentro de qualquer esfera da sociedade pode fazer o que a Igreja de Atos fez. Não, por mais gente boa que a galera seja, mas o que orientava a Igreja de Atos era o Espírito Santo. Porque era cheio de gente que errava ali. Tinha um bocado de vacilão, eu não tenho dúvida. Era gente de carne e osso, velho. Tinha muita. Não, e se você vai lendo mais um pouquinho mais na frente, você vai ver que tem os rolos. O bicho pega. Né? Quando você falou do negócio da igreja de Coríntios, de Corinto, perdão. A turma de lá tinha seus vacilos. Entendeu? Tinha os seus erros. A turma de Jerusalém não tinha? Claro que tinha, velho. Sabe? E aí a gente vai ver mais na frente. A turma que era judeu começou a tretar com a turma que não era judeu, que eram convertidos. E aí, foi rolo, de repente envolveu já Pedro no rolê, aí Paulo se estressa com Pedro. Velho, é normal. Inclusive, tu falando sobre coletividade, a oração do Pai, o Pai é nosso, né? Pois não é. Pai meu que está no céu. Pois é. E às vezes nos louvores, e eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, principalmente esses louvores, que vêm muito dos países de primeiro mundo, até porque eles já têm, às vezes, já resolvido questões sociais nas sociedades deles. É muito a minha relação pessoal com Deus, a questão espiritual e tal. E aí, às vezes a gente esquece um pouco nos louvores que a gente canta de que o Pai é nosso, de que a relação com Deus é coletiva. É interessante que a gente tem esse critério na equipe de música. Do cuidado da música, não ser centrado no homem. As músicas são maravilhosas. Não ser centrado no homem já por causa disso, pra gente não cair nisso. Porque a gente pensa assim, a música não vai assimilar. Meu irmão, assimila quando você tá menos pensando, você tá começando a criar uma ideia de Deus, de um Deus particular que atende seus gostos. E a gente se esquece que a palavra fala que, tipo, se você não amar o seu irmão que você vê, como é que você vai amar Deus? É tão coletivo que, por exemplo, o chamado de responsabilidade de Jesus para os discípulos foi o seguinte: vão lá, vocês vão anunciem a toda criatura, né? Até há a indicação de ir de 2 em 2 para irem juntos, que um fortalece o outro. Nós precisamos disso, né? Já diz aí o náufrago com o Wilson lá com a bolinha. A gente precisa estar se relacionando, né? Senão fica daquele jeito. Não fica daquele jeito, começando com a bola. Então, se você não quer, não converse com a bola, converse com gente, entendeu? Deus levanta pessoas para cuidar de você. Tem uma coisa que é interessante, que essas pessoas elas estavam ligadas ao ensino dos apóstolos, né? Elas estavam ligadas à adoração de Deus e elas estavam ligadas à evangelização. Essas três vamos dizer assim, bases que ligavam as pessoas umas às outras faziam a diferença. Não era um mais que o outro. Existia a base, a doutrinária, teológica,
né? Existia sim, mas não era só isso. Existia o Deus, o holístico, vamos dizer assim, e existia o prático, que era justamente a evangelização de tudo que era a forma, né? E é interessante, antes eu falou sobre aquele lance de quando um erra, todos erram. Quando um perde, todos... E é verdade, quando a gente fala de uma comunidade de fé, não deve existir vantagem apenas para alguns e desvantagem para outros. Todos caminham juntos, todos crescem, todos choram. A gente só faz obedecer o que a Bíblia está mandando, né? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, celebrar a conquista do outro, sabe? Eu acho que a gente às vezes tem dificuldade com isso. Tu tá anotado aí sobre marcas da missão, como é que é esse negócio aí, meu irmão? Não, é porque eu anotei, mas não sei se entrar no contexto. Oxe, mas tem apoio? Tu conhece tem muito com o Chris Wright. Tem que dar lá. Chris Wright. Você é casado com a inglesa, né, mano? Então... Ele escreveu, ele tem um livro, As 5 Marcas da Missão, né? Que é justamente isso que tu tá dizendo, que reflete bem o que a igreja em Atos estava fazendo, que era proclamar, que era estar realmente na dependência do Espírito e tal. Aí ele fala das 5 marcas da missão, eu vou dar uma fila aqui, que é proclamar, ensinar, responder às necessidades humanas, transformar as estruturas injustas da sociedade, e é isso, tá dentro do... Interessante, né, velho? Tem tudo a ver com o que a gente questão leu. da pacificação e restauração da natureza, cara, e tudo mais. Tem tudo a ver com o que a gente falou. Tem tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Como se integra, né? Pois é. Às vezes a gente tem Graças a Deus eu também tenho visto isso com menos frequência. Mas a gente às vezes tinha a imagem de que anunciar a Cristo era apenas uma coisa da palavra e você, sei lá, entrega uma literatura, nada contra isso. Você entrega a literatura, mas é muito mais do que isso. Porque não vai adiantar se a gente tem um discurso com todos os termos evangélicos possíveis e vocabulários. Também não estou detonando o uso, mas se a gente não tem a essência desses termos, a essência dessa... No último Conexão, Anderson estava falando que, tipo, às vezes tem essa dificuldade, né? Porque, tipo, quem está sentado nas cadeiras e tal, durante o culto, e, tipo, canta e tá à vontade, tá recebendo o termo que a gente usa, né? O serviço e o louvor de quem está cantando, de quem está na equipe de comunicação e tal e tal. E aí é o pessoal que está tocando, o que está passando os slides, o que pode se sentir que, não estou tendo tempo de orar, de ler a palavra e tal, mas ter o entendimento que aquela pessoa, ela está prestando o culto a Deus através do que faz, né? Tipo, sim. Renata aqui, Júnior e tal, a equipe, para além do que está falando. A gente presta culto a Deus, né? Quando a gente está escalado, e a gente presta culto a Deus quando a gente não está escalado e está como ouvinte no culto. É fato. Cara, pra gente encerrar, assim, tipo, a gente podia estar conversando isso aqui. Podia botar na edição aquele. Pois é, né? Ou senão podia ter parte 1, parte 2, parte 3, parte, né? E tal. Júnior. Já é uma dica aqui. Né? Podia botar também, né? Mas assim, gente, é porque o assunto ele rende pra caramba e a proposta aqui é ficar em meia hora. Porque depois vocês vão ficar com raiva da gente e a coisa vai ficar chata. Para vocês não terem raiva da gente, curtir, dizer assim, eu quero mais e tal, que vai ter próximos e tal, então a gente segura em meia hora. Mas assim, cara, qual o maior aprendizado que você tira desse tema de casa de oportunidades? Ou se é algo que você já sabia e Deus só fez reafirmar isso no seu coração, né? Que também tem isso. Esse texto eu já conhecia, mas a palavra de Deus é viva, né? Então cada vez que a gente lê e escuta, a gente aprende coisas. E o que fica é a dificuldade, mas o desafio, sobretudo, e o chamado de que a gente tem que viver em comunidade. E aí os imperfeitos juntos e, tipo, na dependência do Espírito Santo, a gente buscar e aprender um com o outro. Amém. Eu vejo assim, meu irmão, nessa época aí, velho, a galera sofria pra caramba, doido. Era perseguição. Fazia essa turma aí de tocha viva. Sabe? Fizeram.
Talvez até alguns desses aí foram usados por Nero para isso. Exato. E foi quando a igreja ela não estava associada a poder, ela estava dentro dos bairros, na vida comum das pessoas, e aí era quando ela floresceu, né? Pois é. Porque olha, se é coisa difícil. Santo, a igreja de Jesus não precisa estar em poder nenhum. Pois é. Se, por exemplo, eles aí nessa dificuldade fizeram o que fizeram, deixaram o legado que deixaram, imagine o que Deus pode estar colocando nas nossas mãos, num país que a gente tem liberdade para fazer isso. O que a gente não pode fazer na vida de um bocado de gente? Né? Organicamente, né? Sem precisar. Não, pois é igreja sendo igreja. O que a gente não pode estar fazendo? Imagine, e aí eu não quero que você entenda numa questão mais triunfalista, mas entenda o que é a força que está por trás da igreja. É o próprio Deus, criador disso aqui. Tudo. Eu acho que só em saber que existe um Deus que é criador de tudo, que Ele é quem guia a igreja, que é o líder da igreja, que é o impulsionador da igreja, eu acho que dá pra gente analisar que a gente pode ainda impactar muita gente, impactar o lugar que a gente está, a cidade que a gente está. Você pode impactar, nós, né? Você onde você estiver, você pode impactar a vida de muita gente. Ore, converse com Deus, escute o que Ele pode estar falando para você, observe ao redor o que Ele já colocou na sua mão. Esse é o desafio, seja igreja onde você estiver. Se você não está na comunidade de fé, procure uma comunidade de fé para que você possa crescer e ajudar outros a crescerem, entendendo justamente esse aspecto coletivo que a gente falou aqui. Tá? Qualquer coisa, deixa um comentário, qualquer coisa fala com a gente nas nossas redes sociais. E é isso aí. Cheiro para todo mundo. Obrigado, meu irmão. Valeu. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.